No telão, mensagem de hoje, dando continuidade a essa preciosidade que o Senhor começou a nos dar domingo próximo passado, o poder da confissão das palavras, parte 2. Pastor, o poder da confissão das palavras, parte 2. 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Igreja, esse altar fala o que crê, pratica o que crê, porque tem o espírito da fé. Amém? Por quê? Está escrito. Então nós temos que ter o mesmo espírito da fé. Diga, eu tenho que ter o mesmo espírito da fé. Eu tenho que crer e falar. Por isso nós cremos, por isso também falamos. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus de toda glória, Deus santo, Deus bom, a Ti, Senhor, pertence todas as coisas. Teu é o reino, Tu é a glória, Tu és o Deus soberano, Rei de reis e Senhor de senhores. Deus, nós Te louvamos, Senhor, incondicionalmente. Nós Te louvamos, Jesus, pela Tua grandiosidade, Senhor, pela Tua majestade, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, pela santidade, Jesus, que está no Teu nome, pela reverência e respeito que é devido ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por nos fazer mais que vencedores em todas as coisas. Obrigado por nos ensinar, Jesus, o poder da confissão das palavras. Obrigado, Senhor, por nos dar o Teu poder com este ensinamento. Pois sabemos, ó Senhor, que é por aquilo que está escrito que nós veremos milagres em nossa vida. É por aquilo que está escrito, Senhor, que nós veremos mudanças e transformações em nós e à nossa volta. É por crer e falar, Senhor, tendo o mesmo espírito da fé, que haverá nesta igreja grandes testemunhos. Que haverá nesta igreja, Senhor, a manifestação do Teu poder e da Tua glória na vida de cada eleito, na vida de cada filho que ouve, Senhor, e obedece a Tua voz. Aqueles que estão vivendo no mesmo espírito da fé. Por isso, Pai, eu Te peço, mais uma vez, com toda a humildade, com submissão, com temor e tremor, que o Senhor me use para alimentar as Tuas ovelhas nesta noite. Que o Senhor me use para edificar a Tua igreja na verdade, porque a verdade liberta. A verdade traz, Senhor, a Tua graça às nossas vidas. E assim eu lhe peço, que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor para libertar as Tuas ovelhas, para libertar os Teus filhos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja, todo o povo de Deus, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. A Jesus. A Jesus. Obrigado, minha amada e querida esposa, abençoada pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, ovelhas do bom pastor, homens e mulheres que são salvos
e salvos para sempre por meio daquele que nos amou primeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que são chamados pela Bíblia Sagrada de pedras vivas, de bom perfume de Cristo. São chamados de sal da terra, chamados de luz do mundo, chamados de ministros. Ministros de Deus, ministros da nova e eterna aliança. Embaixadores em nome de Cristo nesta terra. Amados, a confissão de fé, ativada em nossa mente, exercitada dia após dia, traz bons resultados para a minha vida. Diga isso. A confissão de fé, ativada em minha mente e exercitada dia a dia, me traz bons resultados. O pacto da graça de Deus é um pacto de boca. Então, nessa série de mensagens, eu vou exercitar você a falar. Porque você precisa aprender a falar em linha com a palavra de Deus. Então, você verá a transformação na sua vida através deste exercício de fé. Amém? Não é somente uma vã repetição. É uma repetição com a fé ativada naquilo que se está dizendo. Amém? Então você verá o invisível se tornar visível na sua vida. Quantos creem? Em Marcos 11, 23 e 24, diz assim: porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, olha o segredo, não duvidar. Aquele que duvida, ele mata a fé. Porque a dúvida é veneno. A dúvida é inimigo da fé. Então, quando eu duvido, pronto, desculpe, amados, não vai acontecer. Eu posso ralar o joelho, eu posso clamar horas e horas, dia após dia, e esperar, e esperar, e esperar, e só esperar. Por quê? Não vai acontecer. Porque Jesus disse, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, aleluia. Você tem dito algo, você tem precisado de algo, você tem colocado algo diante do Senhor? Creia que se fará. Assim será com ele. Olha o que o Senhor disse, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. E será assim convosco. Então o que nós temos que entender? Vãs repetições não move Deus. Diga isso, vãs repetições não move Deus. Ok. O simples pronunciar as palavras não movem os céus. Mas quando eu pronuncio, misturando a fé, então eu vejo o milagre. Crer mentalmente e não falar também não resolve. Porque tem pessoas que dizem, eu creio, mas está ali. Sabe, internamente ela está na mente dela trabalhando aquilo, as palavras, mas ela não fala. Não resolve. E falar também e não crer, também não resolve. O que resolve, a receita exata, que não erra, é crer e falar. Pastor, quem de fato crê? Porque assim, amados, é algo que é complicado. Deus sabe quem crê. Porque Ele é onisciente, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. E nós estamos onde? Na igreja.
Nós estamos fazendo o quê? Recebendo palavra de Deus. Nós estamos recebendo alimento, nós estamos recebendo a receita de como ver milagres na nossa vida. Nós entendemos que não é por pagar preço, não é por jejuns, não é por campanhas, não é por ficar brigando com o diabo, é por fé. E Deus está nos ensinando isso. Mas quem de fato crê? O profeta perguntou ao Senhor: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu é aquele que se conduz em linha com aquilo que ele ouviu. Quem não se conduz em linha com o que está ouvindo não crê. Por isso a vida não muda. Por isso as coisas não acontecem. Então as coisas começam a acontecer quando a pessoa ouve e crê. Ou seja, as atitudes têm que mudar. As atitudes revelam que de fato ela está crendo. Ela está vendo que é Deus que está falando. Olha o que o Senhor disse em Lucas, capítulo 6, versículos 44 a 46. Olha: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Como cada um se porta, amados, é o que ele é. Ou seja, a minha atitude é o meu fruto. E o meu fruto revela que árvore eu sou. Se eu sou uma árvore boa ou uma árvore ruim. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha que tremendo isso. Então Jesus está dizendo: olha, quer ser árvore boa? Produza bons frutos. Mas tem como? Não tem. A árvore boa, ela produz bons frutos e não tem como produzir fruto mau. Então quem produz mau fruto? A árvore má. Estão entendendo, igreja? Então nós somos árvores boas. Diga: eu sou árvore boa. Diga: eu posso chamar o meu Senhor de Senhor. Porque eu faço o que Ele manda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, amada igreja, os filhos de Deus são chamados pelo Senhor para reinar em vida. Para viverem por cabeça, para estarem por cima e não por baixo. Então, o que nós temos que entender? Que essa questão do reinar em vida, do viver por cabeça, do estar por cima, há uma necessidade de aprendizado. Que não é do dia para a noite. Isso nós entendemos. Que com Deus há um tempo. E o Senhor nos ensina para que aquilo que Ele tem para nós se manifeste. Mas algo que você tem que entender. Tem que acontecer. Tem que se manifestar. Amém? Tem que se manifestar. Então a nossa vida não pode ficar se arrastando, sempre do mesmo jeito, sem nada acontecer. Porque se isso estiver acontecendo, algo errado está entre mim e a palavra. Entre eu e a palavra. Com certeza eu estou negligenciando aquilo que Deus está me ensinando. Porque a palavra não falha. Estão entendendo? A palavra não falha. Diga: a palavra não falha. Então, se a palavra está em mim, essa palavra tem que dar fruto, porque eu creio nela. Então, agora, o que eu tenho que entender? Que eu não posso negligenciar ela. O que é isso, pastor? Você ouve, você crê, você fala, agora se porta como você está crendo. Mostre com a tua atitude aquilo que você está confessando. Estão entendendo? Nós sabemos, amados, que para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor. Então, entra ano e sai ano, eu não posso estar na prova que os crentes estão aí fora dizendo.
A maioria está sempre na prova, sim ou não? Por quê? Porque eles não entendem isso. Eles negligenciam a palavra de Deus, eles não obedecem nem sequer o evangelho. Eles estão debaixo de maldição, então nós entendemos isso na vida deles. Agora, nós não podemos aceitar. Você não pode aceitar a má situação na sua vida se arrastar por anos. Se é um momento em que Deus está lhe ensinando alguma coisa com essa situação, aprenda com ela. Mas você precisa estar antenado, sintonizado na mesma frequência de Deus para saber o tempo que isso tem que acabar. Amém, igreja? Então, quando eu estou em linha com a palavra de Deus, as coisas acontecem na minha vida. Tá? Agora, se eu não estou em linha, se as minhas atitudes não estão em linha com aquilo que eu estou confessando, com aquilo que eu estou dizendo, que estou crendo, se eu não estou me posicionando conforme a vontade do Senhor, amados, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, graças a Deus que nós estamos num ministério que ensina. É se ensina ou não, é assim. Deus vem e nos mostra, nos ensina. Então agora cabe a mim e a você decidir o que nós queremos. O que nós queremos? Nós vamos querer, permanecer nas más situações? Eu não quero. Eu já disse aqui, eu quero o melhor para a minha vida. Se Deus está me ensinando a escolher entre o bom e o melhor, pronto. É daqui para novos patamares. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, texto de abertura, de início da mensagem, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sem crer e sem confissão não há posse da herança. Diga isso, sem crer e sem confissão não há posse da herança. Você tem uma herança que foi consumada, foi outorgada a você na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Ela é tua por direito. Mas se não houver esse alinhamento da tua vida com o viver por fé, não há posse da herança. Amém? Gênesis 1, versículos 3, 6 e 7 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E versículo 6: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 7: Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja e você me responda rapidamente. Deus precisava falar para surgir alguma coisa? Não precisava. Então por que Deus disse, por exemplo, haja luz? Para que desde a criação, amados, ficasse o exemplo de como as coisas funcionam com Deus. Para que eu e você hoje, com os olhos iluminados, possamos compreender que se Deus está em nós, aquilo que nós falamos tem que acontecer. Se nós falamos segundo a vontade de Deus, tem que acontecer. Estão entendendo? Deus não precisava falar nada para criar. Simplesmente, para um estralar de dedos, ele podia ter criado tudo, feito tudo. Mas ele foi falando. Então diga, eu tenho que falar. Amados, não se acanhe. Não se acanhe. Você tem que falar.
Deus deixou isso exatamente para exemplo, para ensinamento. Você lembra do que ele disse lá para o profeta Ezequiel? Lá no vale de ossos secos? Se lembra? Que o Senhor disse para o profeta? Profetiza. Ezequiel 37, 3 e 4, vou ler rapidinho aqui com você. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você tem ouvido a palavra do Senhor aqui? Tem osso seco aí? Profetiza. Profetiza, amado. Profetiza, amada. Pastor, eu já estou há anos profetizando nesse osso e esse osso continua osso. Amado, então agora você vai ter que mudar talvez essa confissão. Essa postura. Está entendendo? A postura. Porque talvez você esteja confessando e talvez eu esteja crendo de fato como você deve crer. Ou de fato você está crendo e confessando, só que a postura, a atitude ainda não foi alinhada com aquilo que você está crendo. Capitou? Capite? Amém? Então, ouvi a palavra do Senhor. Diga, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então eu criei, agora eu falo com autoridade, eu falo com certeza, eu falo com convicção. Aquilo que está escrito em relação às bênçãos de Abraão, as promessas que Deus fez ao meu pai da fé Abraão, é para mim. É a meu respeito. Você tem que dizer isso. Acorde toda manhã e diga: as promessas de Abraão são para mim. Porque os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, igreja, confissão. Confissão não é acordar e orar ao Senhor, agradecer pelo dia e dizer, vamos ver o que Deus tem para nós hoje, para mim hoje. Não. É orar, agradecer ao Senhor, dizer, Senhor, eu estou indo receber aquela promessa. Porque é minha por direito e eu não abro mão. É chamar a existência. É chamar a existência por fé. O que está saindo da nossa boca com confiança é o que Deus honra. Guarde isso no teu coração. O que você está falando com confiança é o que Deus vai honrar na sua vida. Amado, tem muito crente, infelizmente, nossos irmãos, que Deus está honrando, amados, infelizmente, maldição. Por quê? Porque da boca desse abençoado só sai coisa ruim. Só sai palavra de derrota. Só sai palavra de desgraça. Só sai palavra de murmuração. Só sai palavra negativa. E Deus está recebendo tudo, está falando, eu vou honrar. Por que você acha que Deus deixa na sua palavra, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais? Por que Deus disse isso? Porque é assim que Ele faz, Ele honra aquilo que nós falamos, com confiança. Então, se eu creio que a minha vida vai ser sempre uma droga, e a minha não vai, a minha vai ser cada vez melhor, em nome de Jesus, amado, uma droga é o que vai acontecer. Droga atrás de droga, sabe? Tristeza atrás de tristeza, sofrimento atrás de sofrimento, opressão atrás de opressão, destruição atrás de destruição, ruína atrás de ruína. Então, amados, Deus vai honrar o que de fato, aquilo que você crê e confessa. Amém? Todos nós temos situações, igreja, eu digo aqui sem medo de errar, que todos nós, ninguém aqui está isento. Temos situações que para nós é impossível de solucionar. Se você não tiver, olha, eu preciso ter umas aulas com você. Todos nós temos situações
que é impossível da gente falar, eu vou solucionar. É ou não é, pastor? É ou não é, igreja? Só Deus pode fazer. Somente Deus pode resolver. Então o fato é o que? A maneira com que eu vou me manter na minha confissão em relação a isso. Eu já sei que para mim é impossível. Ok. Já entrou, beleza. Sei que para mim é impossível, mas eu sei que para Deus não é. Então, a minha postura agora é o quê? É se manter firme, crendo que Deus vai fazer e vai operar um milagre a meu favor. Deus tem a solução. Vira para o teu irmão e com todo amor, carinho e respeito por ele, diz: Deus tem a solução. Diz para ele mais uma vez, assim, profetizando: Deus tem a solução. Diga, creia, confie, e confesse, e fale. Amém, igreja? Quando eu creio, eu me porto assim, crendo. Vai acontecer. Vamos ler Marcos 11. Quero ler do 12 ao 14 e do 19 ao 23. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Porque não era tempo de figos. Interessante isso, né? Tinha folhas, não tinha fruto, mas não era tempo do fruto. Jesus não quer saber. Sabe aquela coisa de vez em quando eu faço, de vez em quando eu creio, de vez em quando eu me mexo, de vez em... Amado, esse negócio de vez em quando é figueira que só tem folha, tá? Então assim, eu estou aqui em nome de Jesus para te alertar. Não seja como essa figueira. Dê frutos para Deus constantemente. Constantemente, amado. A Bíblia diz que nós temos que falar em tempo e fora de tempo. Ou seja, viver a palavra em tempo e fora de tempo. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo seguinte. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 19. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Não somos figueiras com folhas somente. Amém? Somos árvore com bons frutos. Diga, eu sou árvore de bom fruto. Glória a Deus. Próximo, pastora. Romanos 10, versículo 8 e 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. A palavra está perto? Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aí o que faz a confiança, o crer na palavra. Nos dá salvação. Amém? Então olha quantos milagres podem
vir à nossa vida por esse ato, por esta atitude, por essa postura com a fé. Jó 3,25 diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Tem crente que não gosta de ouvir isso aqui, não. Mas o Senhor traz para mim e para você para dizer o quê? Não tenha medos. Não tenha receios. Porque aquilo que você temer, aquilo que você tiver de receio, amados, vai lhe acontecer. Sério, pastor? Sério. Porque a palavra é a verdade de Deus. Não, mas isso aí não era só com Jó? Não. Isso aí foi um exemplo que Deus deixou para nós. Aquilo que Jó temia, acontecia. Por quê? Porque ele não cria de fato. Ele tinha medo. E aquilo que eu disse, o medo é o quê? O veneno contra a fé. O medo é aquilo que mata a fé. E a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pessoas que... Quero abrir um parênteses aqui para você entender algo. Pessoas que desenvolvem, por exemplo, câncer, que é uma doença que as pessoas morrem de medo. É ou não é? As pessoas têm medo de câncer. 90% das pessoas que desenvolvem o câncer, a causa, igreja, são elas mesmas. Como assim, pastor? Começa na mente e desenvolve no corpo. Aquilo que você pensa é aquilo que você vai ser. Por isso que nós estamos aprendendo aqui a ter uma confissão de fé alinhada com a palavra de Deus. Uma confissão sadia para termos vida em abundância. Amém? As pessoas que não conhecem isso, não têm isso que nós temos aqui, amados, elas evidenciam a doença na vida delas. As pessoas procuram a doença porque elas temem. Ao invés, por exemplo, de rechaçarem a doença com a palavra, crer e confessar a palavra, elas começam a contar para as pessoas. Ah, eu estou com tal doença. Ah, eu estou com tal doença, eu estou fazendo tratamento de tal doença. E fazem disso, sabe, algo totalmente contrário a uma confissão de fé sadia. Há pessoas que às vezes dentro da família, numa questão de pai ou de mãe ou de avô, de avó, às vezes a pessoa ela teve o câncer. E aí a descendência, uma descendência olha e fala: olha, o fulano, meu parente, meu avô, meu pai, minha mãe, não sei, teve, eu também vou ter. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Eu já ouvi. Então o que é isso? É confissão. O que acontece com a pessoa? Ela vai ter. Porque Deus honra aquilo que ela está falando. Ela está crendo que ela vai ter. Então nós aqui, graças a Deus, amados, nós chamamos qualquer doença, mas qualquer doença de mentira. Nós não damos importância aqui para a doença, não. Estou doente, pastor. Não, você não está, não. A confissão tua está errada. A confissão tua está errada. Você está aí com uma mentira que lá na cruz já foi despedaçada. Pelas chagas de Cristo você é curada, você é curado. Essa é a verdade. Amém? Então, Ele levou ou não levou sobre si todas as nossas enfermidades? Pelas chagas, pelas suas chagas, nós somos ou não somos sarados? Amém? Essa é a verdade, igreja. Qualquer coisa fora disso, não tem nem como discutir. Não dá para conversar, não dá para discutir. Amém? Porque a verdade é essa.
Está passando aí pela mentira? Ok, passe pela mentira, crendo e confessando a cura. Ela tem que se manifestar. Tem que se manifestar. O poder da palavra confessada com fé tem o poder de curar. Tem o poder de eliminar toda a célula cancerígena no corpo de uma pessoa. Ela transforma aquela célula cancerígena em célula saudável. Porque a palavra restaura a nossa saúde. A palavra, quando corre pelas nossas veias, amado, ela traz a vida que Jesus consumou na cruz do Calvário para nós. Esta vida em abundância. Por isso que tem que se ouvir e crer e confessar. Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, amado, você tem o capacete de salvação, você tem a espada para cortar todo o mal. Você corta todo o mal que vem contra a sua vida, porque vem. Isso nós não podemos viver iludidos. Não, o mal não vai vir sobre mim. Não, o mal ele vai investir enquanto estivermos aqui neste mundo. Enquanto estivermos aqui nesta terra, na nossa peregrinação, na nossa jornada, respondendo o nosso chamado com Cristo, o mal ele vai investir sim nas nossas vidas. Mas pastor, está escrito que aquele que habita a sombra do Onipotente, que faz do Altíssimo a sua morada, mal nenhum lhe sucederá. Então, mal nenhum lhe sucederá. O mal ele vai tentar, mas não vai suceder. Estão entendendo? Não vai suceder. Ele pode até chegar na nossa vida por um caminho, mas por 7, ele tem que bater em retirada em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em Mateus 4, 3 e 4 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, sim ou não? 40 dias sem comer. Estava com fome. Estava? Lógico que estava. Jesus sentiu as mesmas coisas que eu e você, na sua carne. Foi homem, como nós, homens aqui, amém? E ele estava com fome. Ele estava fraco do corpo e fraco da mente. O que Jesus precisava ali naquela hora era comida. E o Satanás vem, o diabo vem e fala: viu, eu sei que você está com fome. Manda essas pedras se transformar em pão e mata a tua fome. Jesus, porém, respondeu: está escrito, aleluia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, a força de Deus na nossa vida é a palavra. É a palavra. Não tem misticismo. Não tem, sabe, vamos fazer uma campanha aqui para receber mais poder de Deus. Não tem isso. Quanto mais a gente se encher da palavra, mais poder de Deus a gente recebe. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto o diabo? Show, Satanás! Sai de retro, Satanás! Está repreendido, Satanás! Está amarrado! Nossa! Essa, olha, está amarrado. É assim que se resiste ao diabo? Como é que se resiste ao diabo, igreja? Como é que o Senhor Jesus resistiu ao diabo? Como? Com a palavra. Ele simplesmente olhou para o diabo e disse: está escrito. Por isso o crente tem que conhecer a Bíblia. Tem que saber manusear a espada. O diabo conhece a palavra. Amém? Então, o Senhor nos dá o seu poder através do conhecimento. Por isso diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Jó 22, 28 diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem.
e a luz brilhará em teus caminhos. Amados, essa igreja é uma igreja que projeta. É uma igreja que ensina o Filho de Deus a projetar. Eu tenho certeza que você já tem projetos aí na sua vida. A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, porque o Senhor tem nos ensinado isso. Então, o que nós estamos projetando vai nos sair bem. Porque está escrito, eu creio, eu confesso e eu me porto de tal maneira, e estou aqui para te ensinar esta receita. Amém? Você tem que sair daqui com esta convicção. Aquilo que você já projetou no Senhor, você vai sair daqui mais firme, com a confissão totalmente alinhada, com a certeza que te sairá bem. Quando, pastor? Não faça essa pergunta. O tempo é de Deus. Importa é você manter a tua confissão firme, e os teus olhos verão o milagre. Jó 36:11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Ai, que coisa gostosa, igreja. Mas eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque, sabe, eu sei, eu creio, eu confesso que Deus tem ainda, vai ter e muita coisa para realizar através da minha vida. Mas eu me vejo lá velhinho, em delícia, terminando, sabe? Terminando a carreira que me foi proposta. Feliz, realizado, bem-aventurado. Sabe, olhar para trás e dizer, em tudo o Senhor me abençoou, em tudo o Senhor foi comigo, em tudo o Senhor manifestou o seu poder a meu favor. Porque eu estou ouvindo e o servindo. Crendo e confessando. Crendo e falando. Podem, amados, tentar me desconverter o quanto quiserem. Não vão, jamais. Jamais vão me tirar do reto caminho. Jamais. Desse caminho só Deus me tira. E eu tenho certeza que é daqui para a glória. Se ouvir, crer, confessar e praticar, tudo te irá bem. Tudo. Amado, não é alguma coisa, é tudo. Então, olha, você está ouvindo a voz de Deus aqui. Então, se você crer no que você está ouvindo, confessar e praticar, alinhar a tua vida a isso, tudo te irá bem. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Provérbios 12:14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, primeiro vem as palavras, primeiro vem o fruto da nossa boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Lucas 16:8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo, triste isso, amados, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Olha que triste. O que é isso? O que é isso, pastor? É exatamente isso aqui. Que os filhos da perdição, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não reverenciam ao Senhor, são menos hábeis. Desculpa, são mais hábeis
do que os que reverenciam ao Senhor. São mais hábeis que as ovelhas de Jesus. Estão entendendo? Por quê? Porque, amado, o ímpio, quando ele quer uma coisa, ele mira e ele vai e ele... E ele consegue. E fala que é Deus que abençoa ele. É ou não é? E os filhos da luz eram para ser muito mais abençoados. Então a igreja, o ministério, Cristo vive, a igreja que nós fomos inseridos, amados, é para mostrar ao mundo. Olha a responsabilidade, hein? Que crente não é o que está aí fora. Crente não é o que está aí fora, na maioria deles, dando mau testemunho do poder do Evangelho. Crentes com má confissões, crentes com mau testemunho de vida, crentes, amados, que estão envergonhando o Evangelho de Cristo. Então, o nosso ministério, a nossa igreja, ela tem um chamado para fazer a diferença. Então nós temos que defender o Evangelho e zelar pela verdade que está em nós. Amém? Provérbios 12:8 diz: segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Então, quem conhece, sabe, e vive a graça de Deus, amados, ele sempre será louvado. Porque a graça nos dá entendimento. Sempre será honrado. Mas o perverso de coração será desprezado. Quem conhece a graça de Deus jamais se coloca contra a palavra. A palavra da graça nos educa, nos transforma, nos cura, nos salva, nos liberta, nos torna pessoas mais que vencedoras. Em Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Todos nós, igreja, sem exceção, colhemos tudo o que falamos. Tudo o que semeamos com as nossas palavras. Então há muitas pessoas que não pensam para falar. Vai falando. E fala o que quer, do jeito que quer. E por isso se arruinam. Trazem ruína para a própria vida através das suas palavras. Então toda pessoa educada pela graça de Deus, ela traz honra sobre si, não ruína. Amém? Provérbios 14, versículo 3 diz: está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Os lábios do prudente o preservarão. É prudente, vai ser preservado de ruína. Amém? Mas está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Ou seja, ele fala do jeito que quer, como quer, sem sabedoria, sem prudência, ele colhe a ruína na sua vida. A igreja está entendendo? Amém? Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Não está no poder do diabo, como muitos pensam. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então na sua boca, igreja amada, em você, porque começa na sua mente. Nós sabemos que a boca fala o que está cheio o coração. Portanto, em você está a vida, a vitória, para qualquer situação na sua vida, para esta situação que você talvez esteja focando, mentalizando.
Mas também em você está a morte ou a derrota. É em você. Então é você quem vai decidir o que vai ser essa situação na sua vida. Vida ou morte. Por quê? Está no poder da língua. A igreja está captando. Está claro para a igreja. Amém? Muitas coisas, amados, são colocadas diante de Deus. E para muitos não acontecem. Para muitos não acontece. Por quê? Exatamente por causa de má confissão da palavra. Por má conduta na confissão da palavra. Então o nosso chamado é para termos boa confissão. Mantermos firme o que a palavra da graça tem nos ensinado. Nós temos que ser como Josué e Calebe. Amém? Não como os outros 10 que infamaram a terra. Falaram mal. Nós temos que ter em nossos lábios palavras que agradem ao Senhor em todo o tempo. Quando se questiona Deus, quando se tem dúvidas, nada acontece. Falei e repito, a dúvida é veneno contra a fé. A dúvida é o contrário da fé. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, pela fé, Deus muda a sua história hoje. Você crê? Pelo poder da confissão das suas palavras, das tuas palavras, alinhadas à vontade de Deus, você verá milagres. Deus tem o melhor para você. Crê? Então olha para o irmão da esquerda, depois olha para o da direita, olha para quantos você puder e diga para ele: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você, amado e amada do Senhor. Deus tem o melhor para você. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza, com esta convicção. Eu quero que você chegue na sua casa falando isso: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Eu quero que você vai dormir dizendo: Deus tem o melhor para mim. Quero que você acorde amanhã dizendo: Deus tem o melhor para mim. Quero que você passe o teu final de semana dizendo: Deus tem o melhor para mim. Amém? Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.